Então, eu passo a palavra para o colega Walter Portalete, que falará sobre a pergunta: por que tememos a morte? Muito boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos neste espaço, como já dissemos em outra oportunidade, há 70 anos nos acolhe e que reverencia o conhecimento da doutrina. E agradeço a diretoria pelo convite. E o tema de hoje é um tema que indaga, que questiona, que nos faz pensar. É um tema do porquê. É um tema da filosofia. E quando a gente fala em filosofia, nós lembramos que a doutrina está colocada num tripé. Doutrina, a parte da religião, Deus, espiritualidade, a parte da ciência que nos dá conhecimento e a razão, e a filosofia, porque nós vivemos através da indagação. Precisamos dessa indagação. E é por isso que hoje, nessa tarde belíssima, nós vamos falar sobre o tema que é a razão da vida, a morte. Por que tememos a morte? Por que ainda tememos a morte? E esse trabalho, eu foquei no céu e no inferno, uma das obras da codificação, e vamos ver que Kardec já expõe, pela espiritualidade, as razões desse temor. E mesmo assim, ainda temos o medo de encarar o fim. Mas esse seria o fim? O Richard Simonetti, ele coloca com muita propriedade, está dizendo, o medo da morte. A hora derradeira, e graças à sociedade ocidental, à cultura societária, nós vamos criando esse personagem com aspecto de terror, do medo, que nos conduz para o que seria o nada, muito diverso da crença na pluralidade, da imortalidade do espírito. E vamos ver também que são várias as facetas desse medo. É o medo de não mais viver, o egoísmo por si, o materialismo por si, de deixar de viver e perder tudo que é meu. Ou, para pensamento, seria meu, o meu carro, a minha casa. Eu sempre brinco, eu digo que é o meu carro, começando por aí no questionamento. Deixamos de pagar o IPVA e vamos viajar, carro é apreendido, já não é mais meu carro. A minha casa, deixa de pagar o IPTU para ver o que acontece com a tua casa. Assim por diante, por vários exemplos. O medo do não saber. E eu diria que esses medos, eles não são compartilhados pela doutrina. Mas, ao final, nós vamos entender que, sendo espíritas, kardecistas, conhecedores da codificação, não há porquê nós carregarmos esses vários medos, porque nós sabemos o que ocorre. Medo de perder afetos, bens materiais, como eu dizia, mas nós sabemos que esses bens materiais são apenas de uso terreno. Medo de doer, medo de sofrer. E aí nós vamos adentrar um pouco, antes de falarmos do céu e inferno, na questão filosófica. Morte é igual sabedoria de vida. Os filósofos nos dizem que ter medo da morte é falta de conhecimento.
Porque a morte nada mais é do que a preparação para que vai dar sentido, vai dar plenitude à minha existência. Eu passo, materialmente falando, a ser alguém, ter uma razão de ser quando eu morrer. Após a morte é que a minha vida vai ter a sua razão. Eu lembro que há pouco, no ano passado, retrasado, o presidente da CBF teve o nome dele guindado para a parede do prédio da CBF. Tá? A razão da existência dele. E ele, logo em seguida, foi descoberto na Operação Lava Jato e arrancaram a placa da parede. Eu estou dando uma razão em vida, sem razão. Quando alguém perguntou para Gandhi o que ele deixaria, qual mensagem que ele deixaria para o mundo após a morte, a minha mensagem é a minha vida. A razão é a vida. Hamlet dizia: vida sem morte seria insuportável. Olha só, vida sem morte seria insuportável. E aqui na literatura, aí, vamos lembrar dos vampiros, seres imortais na Terra, né, materialmente. Os vampiros são seres imortais. Por serem imortais na Terra, os vampiros são depressivos, melancólicos, fogem da luz. São ou são? A imortalidade na Terra é melancólica. Eu gosto muito de ler sua história, a mitologia grega. Quando o ser humano não detinha conhecimento da ciência, muitas explicações vinham do sobrenatural pela mitologia. Nós vamos lembrar que Sibila Cumas, ela fazia as profecias em versos, profética. Ela tinha uma dádiva com Deus Apolo. E ele perguntou a Sibila o que ela desejava. Ela pegou um punhado de areia, colocou sobre a mão de Apolo: quero viver tantos anos quanto tantos grãos de areia estiverem em vossa mão. 990 grãos de areia. E Sibila viveu 990 anos. Só que ela esqueceu de pedir a juventude. E os anos passaram, ela foi envelhecendo, decrépita, foi sumindo, ficou a voz e os olhos apenas. E para protegê-la tiveram que colocar Sibila numa gaiola, para que o vento não a levasse e os animais não a devorassem. E aí viu Sibila, como uma cigarra, um canto triste de Sibila na gaiola. E as crianças perguntavam, quando ouviam Sibila: o que deseja, Sibila? Ela apenas dizia: morrer. Apenas morrer. Então, algumas passagens da mitologia que nos apresentam essa questão do desejo da imortalidade da matéria da Terra. Impossível. E também, como seria triste, né, nos tornarmos os vampiros, né, Simão? Melancólicos. A razão da nossa existência está justamente pela morte. E é por isso que a doutrina, ela vem nos apresentar uma nova forma de ver a morte, de encarar esse princípio. Ao lado esquerdo, sentido de proibido. Não podemos encará-la dessa forma, triste, horrorífica. E sim, na forma de renascimento. E é por isso que eu dizia que nós estamos diante de uma doutrina que nos apresenta um tripé: racionalidade, para ver que não é o fim, não se acaba num túmulo, não vamos
mais deixar de nos ver. Uma existência sem razão de ser. A doutrina vai nos mostrar diante dessas questões. E vai nos dar esta explicação. Uma explicação tem base na ciência. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é a essência de tudo isso? Qual é a causa dos sofrimentos? E por que temos esse medo de morrer? E a notícia é que todos os irmãos e irmãs sabem, todos vão morrer. E os que não vieram hoje de medo de ouvir, vão morrer também. Então, e essa história que nós apresentamos aqui, uma pequena história de que há pessoas que passam a vida toda mergulhadas no medo. Se detém no materialismo, trabalho, posses, tentando adiar, e sem falar, sem tocar, sem pronunciar, sem pensar no final. O irmão X vai nos apresentar a história de Narciso Meireles. Narciso procura na cidade o doutor Sales Neto. O doutor Sales Neto e diz: minha mulher está em serviço de parto, preciso do senhor, vamos até a minha aldeia, até o meu vilarejo. E Sales Neto, que é um médico espírita, pergunta-lhe: e onde fica? Ele explica: mas é longe, estou com um avião. Aí é rápido. Não, avião é perigoso. Semana passada morreram 2 amigos no acidente de avião. Então vamos de carro. Olha a hora. E as estradas, do jeito que estão, é muito perigoso. Então vamos a cavalo? Está louco, eu não posso me expor dessa forma. Faz o seguinte, traga, amanhã de manhã eu atendo ela aqui a primeira hora. E Narciso pegou o teco-teco, voltou para a aldeia, pegou a mulher, voltou para a cidade. Chegou pela manhã, foi direto ao consultório, uma fila imensa de pessoas aguardando a abertura do atendimento, que não ocorreu, porque naquela noite o doutor Sales Neto desencarnou vítima de uma trombose. Tá? Não adianta ter medo da morte. Inevitável. No céu e inferno, Kardec vai nos apresentar alguns aspectos, no capítulo 2, sobre o temor da morte. E vai nos dizer que, desde selvagem, o homem tem esse sentimento natural, sentimento inato, do futuro. E que a morte não é a última fase da existência. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que o nada, do que tudo acaba sem razão de ser. E ele diz aqui para nós: a maior parte dos que nele creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. E aí vem a questão do primeiro item: por quê? Por quê? Porque o temor é efeito da sabedoria, da providência, uma consequência do instinto de conservação que nós precisamos. Um contrapeso, a tendência que sem esse limite, que sem esse freio, nos levaria a querer deixar prematuramente a vida, negligenciando o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Vou negligenciar minha saúde, não vou me cuidar. Afinal de contas, eu sei que André Luiz nos fala do nosso lar, que é muito bonito. O mundo espiritual é lindo por demais. Então, vou me precaver, vou ter o instinto de preservação para que eu possa apressar o passo e reencontrar os meus no outro. Calma, não é bem assim. Ele vai nos dizer que é necessário, enquanto não se está suficientemente
suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Esclarecido sobre a vida futura. E também vai nos dizer que a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Nós compreendemos que nós temos uma programação reencarnatória, estamos aqui não é por acaso, que nós precisamos viver, contemplar a vida, saber viver pelas leis morais, e quando chegar a hora, naturalmente, vamos voltar para casa. Por quê? Porque não devemos pensar na imortalidade, como eu disse, dos vampiros, as próprias flores de plástico, das flores naturais. Quais são as mais belas? A flor de plástico tem a sua beleza, ela não vai murchar. Daqui a um ano estará da mesma forma. Daqui a 2 anos estará da mesma forma. Até que vão enjoar da flor de plástico e vão querer jogar fora. A beleza da flor está no desabrochar. Murchou, voltou, renasceu. É a vida, é a natureza. Então, a certeza de reencontrar os nossos amigos depois da morte, reatar as relações, de não perder um fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, vai nos dar essa paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrena. Quantas vezes nós escutamos, irmãos, desconhecedores deste ensinamento do mundo espiritual, mas eu preferia morrer. Como se fosse a libertação estivesse no preferir. Aí Kardec também vai nos trazer que no espírito atrasado a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Aniquilado o corpo, tudo parece perdido. É desesperador. Há um horror no pensamento que carrega apenas sentido material para a sua vida. Se, ao contrário, concentrarmos o pensamento na alma, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. E a madureza vem pelo conhecimento, pelo estudo, pela razão, pelo questionamento. Como eu disse em outra explanação, o recado já está dado, já está escrito. Basta atentarmos para eles. Basta compreendermos a razão de ser. Também essa preferência ao positivismo da vida terrestre vai nos conduzir a esse mundo de temores. O estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, ou seja, não espirituais, que o progresso fará desaparecer. A primeira é a feição com que se insinua a vida futura. Feição que poderia contentar as inteligências pouco desenvolvidas. E depois pode dizer que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Falta do conhecimento da imortalidade do espírito, que nós somos mais, muito mais, do que esse aspecto material que nós enxergamos frente ao espelho. E mais adiante ainda, Kardec vai nos trazer que
uma das causas do temor da morte também é a impressão de ensino que relativamente a ela se lhes há dado desde a infância. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. E eu lembro que, criança, um parente, um primo, trouxe para casa um livro onde aparecia o inferno, o purgatório e o céu. E aquilo causava um terror. Aquelas imagens ali, tu folheava aquele livro, olhava aquelas imagens queimando ali, pecados e tal, tu perdia até o sono. Acho que o pai até deve ter guardado no livro. E em seguida, meus pais começaram a frequentar o centro, as aulas com o Antônio, contigo, assim, tal. E nós começamos a clarear essa questão de, opa, isso é um estado de consciência, é um estado de construção de vida, né? Céu, inferno, purgatório. Aquelas imagens, mas causavam terror. E aí, quando tu falava sobre morte, imediatamente acontecia o quê? Teletransportava para aquelas cenas. E a humanidade, quando começa a viver coletivamente e começa a pensar como coletivo, ela começa a dar um sentido de vida futura. Mas Jesus vem e vai nos mostrar, e bem antes, os egípcios, Deus tinha no livro, sobre o livro dos mormons, que Moisés depois traduz isso nas 12 tábuas, essa questão sobre a morte. Jesus vem e clareia, e nos diz, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, meu reino não é deste mundo. Coloca como pedagogo que era essa questão da imortalidade do espírito, da vida real e de não temermos a morte. Deixou um recado explícito, claro. Vem a Idade Média e começam as deturpações sobre os ensinamentos e, novamente, a morte é apresentada de forma esquelética, né? A unicidade, o inferno, os pecados, a separação eterna. E a sociedade vai moldando esses caracteres em torno da figura da morte. Os cemitérios, aqueles túmulos, as construções, né? E os filmes depois, a sociedade contemporânea, traduzem uma imagem totalmente errônea do que seria a morte. Por isso que Emmanuel vai nos dizer, vai nos deixar claro que dentro da visão espírita cristã, céu, inferno, purgatório, começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Nada mais justo, nada mais claro, nada mais racional do que as palavras de Emmanuel. Então, se formos pensar nesta senhorinha, pelo sentido de céu, inferno e purgatório, já vamos desvendar que ela não é tão má quanto aparentava. E por que os espíritas não temem a morte? Dentro do capítulo 2, o item final, por que os espíritas não temem a morte? Resumindo, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro, que começa no presente. O futuro é uma construção, é um abstrato. Ele começa hoje. Ele já foi passado. Quando me convidaram para fazer a explanação,
Eu imaginava essa tarde de sábado. Lia, relia, montava, desmontava. Independente de tudo, quanto mais você lê da doutrina e da codificação, mais você espraia. Nós precisaríamos uma semana aqui para ficarmos dialogando sobre esse tema. Mas o futuro começa no hoje. Eu posso pensar um projeto para o amanhã, mas eu preciso entender que a base para ele se constitui está hoje. Não está no amanhã, amanhã eu faço, amanhã. Então, precisamos ter bem clara essa questão do que é o futuro. Uma hipótese para ser realidade, como eu dizia. Também vai nos dizer que o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de uma observação. O estudo da ciência. Kardec, quando codificou as obras, todos nós sabemos de que forma foram codificadas e de que não foi no achismo. Cheguei, olhei, gostei, concordei, decifrei e escrevi. A princípio, você recolheu, pensou, meditou, voltou, analisou e cada item foi ponderado. Não foi nada feito no achismo, foi feito na observação do estudo, contemplando a questão científica. Então, através desse estudo, ergue-se o véu do mundo espiritual. A doutrina vai nos desvelar esse mundo espiritual. Nós vamos passar a compreender que existe realmente a vida e que essa vida importante, muito importante, mas não é a vida real. Os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação, aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as rases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. E desde a codificação, diversos trabalhos, diversos estudos, diversas obras contemplam este cenário. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. De serenidade. Aí nós lembramos aquela passagem do Chico Xavier, no avião, na turbulência, quando ele apavorado começava a gritar, e Emmanuel diz: mas Emmanuel, nós vamos morrer. Sim, todos vamos morrer. Tá, mas morreu com dignidade. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta, né? E que nos confronta. Estamos confrontados com esta certeza de que não precisamos temer a morte. Não precisamos desejá-la também, né? Como diz um amigo, não, eu não temo, mas também não tenho pressa. Quero trabalhar muito, né, para o bem. Não precisamos apressar o passo, mas descer do trem. Tem uma passagem muito, vocês devem ter lido, né? Da viagem, no trem, né? É uma linha preparada, né? A próxima estação pode ser a nossa. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardaria o despontar do sol após uma noite de tempestade. O medo do desconhecido, tudo aquilo que não podemos mudar, causa aquele temor. Mas a gente sabe que o sol morre cada tarde, cada noite, renasce no outro
temos a certeza nisso, nós espíritas precisamos ter a certeza de que há o mesmo proceder com a vida, através da morte. Não é o sol vai deixar de existir ou de vir amanhã? É uma incógnita. Não, a gente acredita que o sol amanhã estará aí. Esta imagem do nosso solar traduz muito bem essa concepção do que pensamos, do que queremos em relação ao conhecimento, à presença. A vida se faz pela morte, já sabemos de que forma vamos contemplá-la. Na serenidade de André Luiz, ou no temor que a sociedade, que a cultura nos colocou através dos tempos. E nós, como espíritas, precisamos desmistificar essa imagem dessa senhora. Precisamos desmistificar. Com clareza, com objetividade, com sabedoria, com conhecimento, com respeito por ela, mas não temor. Não temor. Gosto muito dessa frase do filósofo Mário Sérgio Cortella. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto ela não acontece. Para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Banal, superficial, fútil e pequena. Então, o que menos importa é a morte. Porque a vida, enquanto vida, tem um quadro daquele desenho do Snoopy, até depois que eu montei a palestra, eu estava relendo e apareceu lá aquela foto do Snoopy. Ele está sentado e o dono está ao lado, assim, na beira do rio, e ele é bastante filosófico, esse desenho, tem umas frases fantásticas. Ele pergunta para o Snoopy: morreremos algum dia? Algum dia sim, mas os outros não. Morreremos algum dia sim, mas os outros dias não. Aí, em breve, na Terra, eu pretendo fechar os 51. Bom, posso morrer? Sim, mas os 51 foram de vida. E é isso que importa ao final. É para isso que estamos em construção. A evolução para o mundo espiritual, no mundo espiritual, depende de cada um desses dias. E o melhor de tudo é que a chave, o segredo está conosco. Está apenas e tão somente conosco. Já colocamos isso em outra explanação, que não depende de nada mais do que de nós mesmos, das nossas ações, nosso conhecimento, a nossa vontade, que se expressa por aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Não adianta queremos colocar a culpa depois de dizer Deus quis assim. As ferramentas estavam conosco. Porque nós somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, evoluir, amar ao próximo como a ti mesmo. E depois vamos para casa. Um provérbio aborígene. Tem um carinho especial para esse provérbio aborígene. Casa, né? com a nossa concepção da doutrina, com os nossos estudos. Estamos nessa escola, para quê? Para evoluirmos, para crescer, para amar, para contemplar as belezas da criação,
para ver o semelhante como vemos a nós mesmos. Saber que cada rio, cada árvore, cada animal, todos são peças importantes e eu não sou mais do que nada. Ser racional, que bens, mas nós dependemos da água, dependemos do ar, dependemos da natureza. Tudo isso é amar. Toda essa é uma concepção de evolução. Eu não posso pensar nessa concepção de evolução, de que estou aqui de passagem usufruindo dessa oportunidade, tá? E poluir os rios, poluir a natureza. Estou andando de carro lá, abro a janela e jogo o lixo pela janela, maltratando os animais, destruindo. Certa feita perguntaram a um chefe indígena, né, se eles venderiam as terras deles para o governo americano, e ele disse: como vender algo que não é meu? Touro sentado, chefe Apache. Como não é de vocês? Não, é emprestada. Estou usufruindo dessas terras, dos búfalos. É apenas emprestado. Não sou o dono disso, porque um dia eu volto e isso fica. Certa feita também perguntaram para Gandhi sobre o medo da morte. E ele disse: quem venceu o medo da morte, venceu todos os outros medos. Porque, como já citei antes, a mensagem que ele deixava para o mundo era da própria vida. A vida se faz pela morte. E dessa forma é que nós, como espíritas, devemos encarar a morte. Sem temor, com respeito. Por quê? Porque ela é parte importante da nossa vida. Ela vai nos dar a definição de tudo que fizemos. Quando ela chegar, voltamos para casa e vamos olhar o nosso mapa. Vamos olhar as nossas construções. Vamos definir claramente como foi usufruído cada segundo da nossa programação reencarnatória. Quando retornarmos, teremos ciência de como agimos. Quantos degraus nós conseguimos subir ou não subimos? É ela a partícipe da vida. Sem ela, a vida não teria sentido. Por isso que ele nos deixou esta frase: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá na eternidade, na imortalidade. Que possamos levar para os nossos dias, para a nossa vida, esse respeito pela morte e a contemplação da vida através dela, sabendo que nosso espírito é imortal.